Pois então, no vídeo de hoje, nós vamos, se vocês estão acompanhando aí, a frequência dos vídeos longos ainda é muito pequena, eu vou entender perfeitamente. Vocês já observaram que eu tenho falado mais sobre o projeto de viajar o Brasil todo rodando com carro elétrico e trabalhando como motorista de aplicativo. E aí muita gente pergunta: que doideira é essa? Por que essa combinação? Rodar o Brasil, eu acho que tá até óbvio, mas eu me sinto na obrigação, não na obrigação, mas de começar a explicar, né? Rodar o Brasil de carro elétrico e exercer uma atividade profissional enquanto esse carro estiver trafegando nessas cidades. Bem, todo mundo sabe que o carro elétrico, um carro comum, vai rodar aí entre 250 a 320 quilômetros com uma carga. E o povo andando na rua parecendo que está em casa. E obviamente eu vou precisar parar. Então a ideia sintetizando, né, simplificando a ideia, eu me deslocar 200, 300 quilômetros paro numa determinada cidade, vou viver um pouco da rotina dessa cidade, culinária, pessoas, cultura, pontos turísticos, enfim, o que foi interessante publicar, fazer a geração de imagens, editar, né, e publicar. Em cada lugar vai ter 1, 2, 3 ou 10 vídeos, né? Depende da demanda, depende do quão importante for o tema. Então a ideia principal é essa. Mas por que trabalhar como motorista de aplicativo? Simples. Primeira coisa é a geração de renda. Você tem que financiar de alguma forma ou total ou parte dessa viagem. E como eu escolhi e como financiar esses gastos que podem ser até excessivos, né? Obviamente terão patrocinadores, mas você pode fazer a geração de renda através de um mecanismo muito simples: dirigir e conhecer muitas pessoas. Então é uma ideia, eu não vou dizer brilhante, porque a ideia é minha, e é meio suspeito eu qualificar a minha própria ideia de brilhante, mas eu achei, no mínimo, razoável. E comecei a rabiscar isso. Quando isso ocorreu? Em outubro do ano passado, eu tinha certeza que eu ia voltar a morar na Europa. Certeza, fiz todos os cálculos, embalei muitas das minhas coisas, só que tem um ditado que eu acho, não vou dizer engraçado, mas interessante. Na minha terra, no Nordeste, minha avó dizia muito isso, meu pai também fala: Deus escreve certo por linhas tortas. Em outubro do ano passado, eu tive uma infecção no canal auditivo, uma infecção grave. E essa infecção gerou uma série de alguns problemas, e enfim, eu não quero me ater a isso não, porque primeiro que eu não quero me vitimizar, mas os meus médicos me aconselharam a não viajar, a não fazer uso de viagens em ambiente pressurizado, ou seja, nem viagem doméstica de avião eu estou aconselhado. Eu não posso entrar no avião até eu ter essa situação controlada, e não está controlada, né? Estou vivendo com alguns desconfortos, mas a parte mais crítica, que foi a das dores, essa já passou, né? Já passou. Eu não tenho, há muito tempo eu não tenho dores. Então a ideia surgiu aí: o que é que eu vou fazer? Eu desacelerei toda a minha cadeia produtiva no Brasil por conta desse planejamento de ir embora, né? De voltar à Europa.
como eu estava há 2 anos atrás, né? Voltar à Espanha, voltar a viver o clima europeu. Enfim, fui impedido disso. Na verdade, poderia descumprir uma viagenzinha ali de 10, 11 horas. Enfim, eu ia passar na Itália, ia passar uns dias na Itália, depois voltava para a Espanha e visitar alguns amigos lá, né, em Portugal. Mas preferi fazer esse tratamento aqui no Brasil, né? Eu acho que isso não deve durar tanto, mas esse pouco que deve durar ainda é extremamente castigante. E eu resolvi colocar em prática essa ideia. Eu instalei, foi na época em que eu estava flertando com um BYD, Mini Dolphin e tal. Eu cheguei a namorar e quase caso com ele. E acabei desfazendo dessa condição BYD. E muito bom carro, por sinal, muito bom. Aconselho a todos vocês que tem aí na faixa de 120 mil reais para investir num carro extremamente econômico, confortável, bonito, seguro, um BYD Dolphin. Mas hoje o meu foco é o Geely X2, um carro que eu acho que é mais adequado para o que eu preciso. Então eu comecei a movimentar essa ideia com um foco mais comercial. Eu digo, eu vou fazer. Eu já fiz algumas boas, grandes e adoráveis expedições, aventuras pelo mundo, né? Quase fiz isso no norte da África, saí ali pelo Marrocos, Mali, Mauritânia. A ideia era chegar até o Egito, mas me senti tolhido de alguma forma. Aí eu não sei o que você vai fazer. O maluco do Herbie aí abriu e depois me fechou. Enfim, então a ideia foi essa. Eu espero que o vídeo não seja longo, mas eu queria explicar duas coisas. Uma é como surgiu a ideia e a segunda é como eu devo me portar nessa cidade, aonde eu vou descansar nessa cidade, que é o mais caro hoje no Brasil, é a hospedagem. Então a ideia surgiu, não tem um nome, porque está sendo, a expedição vai ser, ainda está sendo discutida com um dos patrocinadores, né? Então não tem um nome oficial dessa brincadeira de bom gosto, mas vai ter um nome oficial, vai ter uma logomarca, vai ter a cara da expedição, né? O melhor de tudo, eu acho que eu vou fazer, vou deixar esse vídeo aqui só para explicar mais, e o outro eu falo, que eu quero falar da hospedagem, é muito importante. Então o próximo, com quem eu já fiz um workshop, estou fazendo um workshop no aplicativo da Uber, achei mega interessante, tenho confidenciado isso com um parceiro lá de Maceió, Francisco, e a gente acabou rindo muito. E o contato com as pessoas, na modalidade que eu me propus a fazer esse estudo, é muito elegante, é muito agradável e me deixou assim extremamente feliz, acredite, por fazê-lo. Então, agora, por sinal, de manhã, quem viu o vídeo anterior a esse, acho que passou pelo mesmo caminho aqui. Eu estou indo na oficina onde o carro está, no ateliê. Eles não falam na garagem, eles não falam oficina, onde o carro está sendo preparado meticulosamente. Então, esse pré-estudo para fazer essa expedição, eu tinha que entender como funciona o aplicativo, quais são as tendências, como ele se porta em cada lugar, recebimento, enfim, eu tinha que fazer eu me propus a fazer isso, não tinha que fazer nada, eu podia quebrar a cabeça durante a expedição, mas eu me propus a fazer esse pré-estudo antecipado para que eu não tenha
praticamente dúvida nenhuma, seguro, tudo que diz respeito ao funcionamento de motorista de aplicativo, eu tenho que conhecer, porque é dessa forma que eu vou me portar, né? E esses ganhos, obviamente, esses ganhos vão para o meu caixa, né? Para despesas que eu chamo de extraordinárias, porque não só a despesa de uma expedição dessa não fica ancorada única e exclusivamente em carregamento, alimentação e hospedagem. Óbvio que não. Tem uma série de outras coisas que eu quero deixar bem pautada, como licenças nos municípios, enfim, eu preciso desse suporte para que a expedição tenha o mínimo de êxito, né? Para que eu consiga projetar o mínimo de êxito para essa jornada. Então, basicamente é isso. Não tem muito o que dizer agora, né? Eu estou soltando aos poucos. Hoje eu falei um pouco mais, até mesmo porque tem muita gente, muitos dos meus melhores amigos tem perguntado isso. Pô, mas você estava programado, você ia para voltar a Espanha, né? Tava tudo certo. Pois é, e eu não confidencio tanto sobre essa questão de saúde, mas eu abortei esse regresso à Espanha, pelo menos 2026, 2027, e programo isso para 2028, porque eu tenho certeza que eu vou estar curado. E enquanto isso, eu vou fazer essa aqui. Eu digo que a primeira grande aventura de minha vida eu fiz com o Gol BX, saí de Feira de Santana e fui para Argentina, né? Não sei como nós saímos, não sei como nós chegamos, e sabe-se Deus como a gente voltou intacto, graças a Deus. Mas um Gol BX a álcool, nós fomos para Argentina que não tinha álcool. Então, o tamanho era loucura. Essa para mim foi minha primeira grande expedição, minha primeira grande aventura. A minha segunda grande aventura maravilhosa foi logo em seguida. Eu acabei parando em El Paso, no Texas, e foi sensacional. Mas isso não é capítulo para esse bate-papo. Então, essa aventura no Brasil de Uber é possível, sim. Ela está sendo meticulosamente costurada. Surgiu dessa maneira. A ideia surgiu depois dessa minha debilidade, né? Debilidade de saúde, e está sendo montada em cima desses parâmetros que eu vou citar ponto por ponto em vídeos ao longo antes dessa viagem ocorrer. Então, em breve eu vou soltando mais vídeo disso, mais vídeo daquilo, falo um pouco sobre como vou me hospedar, falo um pouco, no próximo já vou falar de hospedagem, vou falar um pouco de como eu devo carregar o elétrico, enfim, vai ser sensacional. Eu acho que eu vou me divertir muito. Não vou precisar deslocar grandes trechos, mas eu pretendo passar mínimo 2 dias e máximo 5 em cada parada, né? O tempo ali, um dia livre para editar, para soltar os vídeos, né? Vai ter a Starlink dentro do carro, equipamento DJI que está sendo programado para isso. Enfim, eu acho que vai ser muito legal. Eu sou nômade, eu não consigo me ancorar no lugar, graças a Deus, né? O nome do canal de estudo, né? Eu sou, e meu pai fala muito isso, eu sou do meio do mundo. Eu não nasci para ficar num lugar só. E é assim, a minha vida é assim desde sempre, desde a juventude, e eu me orgulho muito disso, porque eu gosto dessa condição. Então,
falei quase tudo. Espero que não tenha sido um vídeo tão longo, né? Mas vamos que vamos. E no próximo vídeo eu vou falar sobre hospedagem. Se não der agora na ida, eu falo na volta, porque eu já estou bem próximo do ateliê, lá onde está sendo tratado o carro. Tá bom? Muito obrigado. E eu acho que eu mereço um comentário. Faz uma pergunta. Às vezes eu estou falando aqui sem script, eu estou falando, tô me deslocando do escritório até o local do ateliê e tô só falando, e não quero também ficar vídeo de 30 minutos, mas ao mesmo tempo vocês vão conhecendo alguns locais pitorescos de Belo Horizonte, como esse daqui, que é a região do Barreiro. Aqui é a região do Barreiro, né? Região importante de Belo Horizonte, onde aqui no Barreiro é muito grande, é uma das regiões mais amplas de BH e tem vida própria, cara. E tem vida própria, tem tudo: cartório, banco, trocentos supermercados, tem muita coisa aqui. Tem motorista ruim, tem motorista bom, entendeu? Tem motorista que sinaliza que vai entrar e não entra, enfim, tem de tudo. Um abraço e até outra hora. Outra hora a gente volta aí falando mais bobagens, mas faz uma pergunta, faz uma crítica, dá uma pedrada, deseja sorte, enfim, um abração e misericórdia. E até outra hora. Misericórdia é a rua aqui que tá, né? Olha lá, o clube de tiro. Um abraço, fui!